Começa agora mais uma edição do Super News. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que nos ouve pela Rádio Super 100,5 FM. Você que nos ouve pela Rede Super de televisão. Eu sou Cássio Miranda, tenho o prazer de apresentar esse telejornal no meio do dia aqui na rede, na Rádio Super. Em Belo Horizonte está o tempo nublado, o dia está bem nublado, o céu bem encoberto, quase não se vê mesmo o céu, nós vemos apenas nuvens. E a probabilidade de chuva é alta, a temperatura mínima prevista para hoje é de 16 graus e a máxima 22 graus. Prepare a sua blusa de frio, porque vai fazer frio hoje e eu creio que até à noite. Você já preparou a blusa de frio, minha querida Priscila Vieira? Boa tarde, Cássio. Já me preparei, sim. Sim, e tem que ser uma blusa de frio bonita, porque você está muito bonita no vídeo, viu, Priscila? Muito obrigada, Cássio. Temos que elogiar sempre. É isso aí. Mas além de bonito, você é um repórter inteligente, vai trazer notícias importantes pra gente, novidades. Nós temos novidades vindas de São Paulo, não é isso? É isso mesmo, Cássio. Segundo informações da Associação Paulista de Supermercados de São Paulo, os supermercados no estado registraram uma alta nas vendas de 15% em todo o estado. Isso se deve também às vendas online, que cresceram nesse período, de pandemia do novo coronavírus. Isso se deu também com o aumento das vendas por deliveries, as pessoas pedindo mais, alimentos e produtos, pela internet. E o estado comemora. E segundo essa associação, eles pretendem que ainda em maio haja o aumento de mais 20 mil novos postos de trabalho nos supermercados. É uma notícia excelente, Priscila. Muito boa mesmo. O mesmo. reaquecimento do mercado, eu entendo que é excelente, Priscila, porque não somente a gente tem que desejar que diminua os índices de contaminação do coronavírus, mas também que haja um reaquecimento da economia. Exatamente. E esse setor do varejo é um setor extremamente importante. E a gente sabe que os supermercados estão abertos, com limitações, mas tomara que reaqueça esse mercado. Exatamente, Cássio. Segundo essa associação, esses novos 20 mil postos de trabalho tem a ver também com esse aumento na mão de obra devido às novas maneiras das pessoas poderem entrar no supermercado. Por exemplo, eles citaram a questão também de limpeza dos carrinhos, funcionários nas portas para poder passar o álcool, distribuir o álcool em gel. Você chegou já ir no supermercado nesse período, assim, de passar? Já, sempre. Priscila, a estratégia que eu estou utilizando, eu já ando com... Hoje eu estou com a máscara, cadê? Não, acabei deixando hoje a máscara... Onde que está minha máscara? Meu Deus. Acho que ficou lá no escritório, Mas eu ando com a máscara, vou no supermercado. A coisa mais chata, você desce do carro, chega na porta do supermercado, você... Meu Deus, a gente esquece, é verdade. Mas eu acho muito legal, porque eu estou percebendo que está todo mundo usando máscaras, Nós estamos aqui, você sem eu, porque nós estamos falando Por aqui. enquanto, sim. Mas, inclusive, quando a gente vai fazer matérias de rua, a gente tem que usar máscara, Priscila? Exatamente, temos que usar. E os supermercados, então, 20 mil postos em São Paulo? Sim, é o que a associação prevê ainda em maio, o que é um assunto bem legal, Cássio? Tendo em vista, nesse momento de pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas perdendo o trabalho, em São Paulo não estão falando por desemprego lá, graças a Deus. Graças a Deus. E no Rio Grande do Sul tem uma questão... com os shopping centers, é isso? Exatamente. Nesta quinta-feira, a Secretaria de Saúde liberou a abertura de shoppings e centros comerciais no Rio Grande do Sul, Cássio. Então, até quem está vendo pela TV está vendo a bandeira do Rio Grande do Sul, uma bela bandeira, e um shopping center ao fundo. Agora, shopping center assim como supermercado, é um ambiente também fechado, Priscila? Então, todos os cuidados também certamente serão tomados, Isso mesmo. Eles já falaram que as pessoas, ao entrarem no shopping, nesses centros comerciais, elas deverão ter as temperaturas, medidas para verificar ali se estão ou não, com febre, que é uma das causas, assim, que já prevêem, se a pessoa pode estar ou não com alguns sintomas da Covid. E também os bebedouros, tanto nos shoppings quanto nos centros comerciais, eles deverão ser desativados e deve haver o distanciamento entre mesas e bancos, tanto nos shoppings quanto nos centros comerciais também, Cássio. Sobretudo nas praças de alimentação, porque possivelmente serão abertas, o que o setor agradece, porque eu imagino
que sofrimento estão esses donos de restaurantes, nas Sim. praças de alimentação, já são aí quase 60 dias parados, né? Isso mesmo. E essa norma também prevê que os serviços de buffet, tanto em restaurantes quanto em lanchonetes, não deve abrir. Cinemas também, né? E eles destacaram também lounges, áreas de recreação, teatros, bares e pubs também devem permanecer fechados. Ah, então as praças de alimentação vão ter que permanecer fechadas, pelo que eu estou entendendo. Então. Isso mesmo. Ah, que pena, que pena. Pena porque eu estou pensando realmente nesses trabalhadores, nesses donos de restaurante, né? Sim, que nesse tempo estão sofrendo aí uma grande queda nas vendas, né, Cássio? O que alguns shoppings têm permanecido abertos é a parte de supermercados. Alguns supermercados funcionam dentro de shoppings e aí, para esse setor, né, se abrem, né, esses supermercados / shoppings. Isso, né? e seguindo com todas essas regras que nós falamos, né? Exatamente. Uso de máscaras, passar álcool em gel, né? Quando estiverem entrando, né? A limpeza nos carrinhos. A gente começa a ficar meio neurótico, né? Eu já tô assim, meu Deus, cadê minha máscara? A primeira coisa que eu vou chegar lá no escritório é procurar minha máscara. Mas às vezes a gente acaba esquecendo, né, Cássio? Porque eu tava interno aqui, né? Mas foi bom, só você não caiu pelo caminho. Vou pedir à produção, procura de um caminho que deve ter caído. Ô, Priscila, a gente fica sabendo de cada coisa nova, né? Da Europa, lá da Inglaterra, tem novidade aí no combate ao corona? Exatamente, Cássio. Um teste chamado de revolucionário pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson para descobrir se a pessoa teve ou não é aprovado na Inglaterra. É mesmo? Exatamente. As autoridades do país garantem que o exame ele pode detectar com 100% de certeza se a pessoa teve ou não o coronavírus. Meu Deus. E é interessante, né? Porque esses testes, eles precisam ser muito, muito severos, né? Sim. Porque você pode fazer algum teste precário e dar positivo, e você não está, ou dar negativo e você está. Então tem que ser um teste muito bem elaborado. E esse teste é revolucionário, então a coisa muito séria. Ele denominou o teste como revolucionário e esse exame de sangue, ele detecta os anticorpos presentes nos pacientes que foram expostos ao vírus. Que ótimo, ótimo. Todo exame, todo teste é importante, porque ainda vai durar algumas semanas, né, essa onda, né, essa pandemia, e os testes são muito bem-vindos. A gente ontem noticiou que o teste que o presidente Bolsonaro fez, os 3 testes deram negativos, né? Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. Cada um, né? Eu hoje acabei de receber uma notícia, dei glória a Deus, minha filha que mora fora, ela estuda fora, ela fez o teste, está nos Estados Unidos, que tem um contágio muito alto. Sim. Deu negativo, né? Então eu glorifiquei a Deus. A gente nunca vai ficar assim muito feliz quando a pessoa está com coronavírus. Sim. Né? Mas se ela está, a gente vai orar e pedir a Deus para abençoar, né? Para essa pessoa melhorar. Para que ela se recupere rápido, né, Cássio? Ô, Priscila, lá na Alemanha, estão com uma nova fase aí na campanha, não é isso? É isso mesmo, Cássio. O parlamento alemão autorizou nesta quinta-feira o conjunto de medidas para tentar conter a propagação do novo coronavírus na Alemanha. Essa medida, ela prevê ampliação de testes para poder identificar o vírus, bônus para cuidadores de idosos de até 1.000 euros e dinheiro extra para os departamentos de saúde estaduais e municipais. Aham. Então, na Alemanha. A Alemanha, por ser Europa, né, o contágio é maior que o Brasil, né? Sim, então, assim, pelos números, né, que a gente está acompanhando, né, está mostrando realmente isso. Então, me explica aí, como é que é? É nível federal, estadual, municipal, é isso? Os 3 juntos? Exatamente, né? Como eu disse, eles vão fornecer dinheiro extra para os departamentos de saúde estaduais e municipais. Tudo isso, o objetivo é para conter a propagação, né, do novo coronavírus no estado. Num certo sentido, é parecido, o governo brasileiro está fazendo algo parecido, seja na Câmara, seja no Executivo, né, com a aprovação de pacotes aí para contribuir com estados e municípios na compra de equipamentos, né? Uhum. E nessa hora é muito importante as disputas políticas locais serem colocadas de lado e o bem da população ser priorizado, não é isso? Isso mesmo. O governo ainda afirmou que foi aprovada também uma verba total de 50 milhões de euros para os 375 departamentos de saúde, estaduais e municipais de saúde, o que é uma grande ajuda, né, Cássio? Claro, para toda a população, para toda a nação. Ótimo. Ô, Priscila, vamos da Alemanha para o Rio de Janeiro, que o Ministério Público prendeu
pessoas lá. Suspeitas de quê mesmo? Isso mesmo, Cássio. O Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu nesta quinta-feira 5 suspeitos de desviar quase 4 milhões da saúde. Eles são suspeitos de participação em um esquema que desviou, quase 4 milhões de recursos públicos por meio de contratos das organizações sociais com uma empresa que fornecia alimentação para as UPAs no estado, que são chamadas de unidades de pronto atendimento. Ah, mas olha, isso aí é crime para mim hediondo, viu? Porque desviar dinheiro no momento de tanta gente com dificuldade, sofrendo, exatamente, alguns até morrendo, sim, e a pessoa desvia dinheiro, não, pelo amor de Deus. E um valor muito alto, Cássio? Quase 4 milhões de reais, ainda da área da saúde, com essas empresas que fornecem alimentação para as UPAs. Então, é um valor muito alto, considerado um valor muito alto, e o Ministério Público, até foi batizada de favorito essa ação, foi deflagrada em parceria com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Então, eles continuam na investigação desse caso aí tão sério, Mas tomara que prendam todos os responsáveis, não é? Porque a gente não pode aceitar nunca isso, Nosso país tem que virar um país sério. Pois é. Está caminhando para isso. Isso mesmo, as pessoas têm que ser punidas, Porque é um valor alto e que a gente sabe que prejudica, toda a população. Exatamente. Priscila, nós estamos sendo ajudados, na nossa batalha como país, estamos sendo ajudados pelos Estados Unidos. Que ajuda é essa que estamos recebendo? Pois é, Cássio. Os Estados Unidos vão ajudar o Brasil na luta contra o coronavírus. Foi o que disse o embaixador norte-americano em Brasília, Todd Champman. Ele disse que, além de um fundo de 1 milhão para a população vulnerável que vive na Amazônia, o apoio também vai ser por meio das empresas americanas daqui do Brasil, que trabalham aqui. Por exemplo, ele falou na oferta mais de empregos, pessoas brasileiros, que podem contar com ajuda na oferta maior, de trabalho também por meio dessas empresas. E também com essa ajuda, de 1 milhão para pessoas que vivem na Amazônia em situação vulnerável. Que legal. Puxa, é tão bom ouvir isso, Ouvir que são nações amigas, parceiras, Sim. E os Estados Unidos está disposto a contribuir, a ajudar. Que haja muito bom senso na aplicação, sim, muita ética, muito caráter na aplicação dessas verbas, porque a gente não pode aceitar desvios como você citou no Rio de Janeiro, desvio de verba que veio para alimentação, das UPAs, sendo desviado, A gente não pode aceitar isso nunca. E o mais legal também é ofertas de empregos, Cássio? No momento que, como falamos anteriormente, tantas pessoas desempregadas, Sim. Com essa pandemia, que essas empresas americanas possam mesmo, abrir muitas vagas de trabalho, para nós brasileiros. Amém. Falar em vaga de trabalho, quem perdeu o trabalho, perdeu não, pediu para sair do trabalho foi o ministro Sérgio Moro, que saiu, sim, mas saiu causando, criando problemas, falando que em certas reuniões o presidente Bolsonaro o pressionou em reuniões de ministério. Sim. E a gente sabe o que aconteceu, Está sendo pedido que a reunião seja publicada. Olha, Priscila, o print que o presidente Bolsonaro soltou. Vamos colocar na tela, por favor. Pronto lá, produção? O print do post do presidente Bolsonaro. Peguei a produção de calças curtas, como dizia antigamente. Assim que colocar, mas eu vou adiantando, viu, Priscila? Aí, aparece na tela. Você consegue ver, Priscila? Sim, estou vendo sim. Então, com a sua voz maravilhosa, leia o que o Bolsonaro, nosso presidente, disse. Sim, Cássio. Abre aspas, qualquer parte do vídeo que seja pertinente ao inquérito, da minha parte, pode ser levado ao conhecimento público, fecha aspas. Então, o que o presidente Bolsonaro está dizendo é o seguinte: ele não tem dificuldade nenhuma que partes da reunião ministerial nas quais ele, segundo o Moro, falou de Polícia Federal, pressionou o Moro a interferir nos andamentos das investigações, para ele isso aí pode mostrar. O que não pode mostrar, e aí eu concordo, são outros assuntos que envolvem segurança nacional. Sim, que não tem que ser exibidos, É porque aí, gente, é uma questão de sigilo. Sim. Sigilo que importa ao país. Eu acho que abrir toda a reunião, não sei a sua opinião, mas eu acho que abrir toda a reunião
É temerário. Eu creio que o STF está de posse todo esse vídeo, faça a avaliação do que ali foi dito que pode implicar ou não o presidente Bolsonaro, mas que divulgue somente o que interessa. Não sei se você... Eu concordo com o senhor. Eu também acho que não tem necessidade de divulgar todo, como o senhor mesmo disse, até mesmo por uma questão de segurança, né, Cássio? Exatamente. E a gente tem que zelar muito pelas informações, né, Priscila? Sim. Eu estava vindo, né, de casa, ouvindo rádio, e eu ouço sempre a Rádio Super, eventualmente eu tento ouvir alguma notícia em outra rádio, mas eu fico incomodado, porque eu fico, meu Deus, que notícia é esta? Né? A gente precisa de notícias que sejam verdadeiras, mas também que parte como é que eu posso dizer? Eu posso enfatizar a parte negativa e posso enfatizar a parte positiva. Né? Por exemplo, nós temos agora uma notícia que saiu agora, quentíssima. Estava vendo muita discussão, o ministro da Saúde, o Tais, né, que veio no lugar do Mandetta, estava discordando, sabe de quê, Priscila? O quê, Cássio? Da cloroquina. Ah, sim, eu ouvi um comentário sobre isso mesmo. Pois é, acabou de sair a notícia de que ele pediu demissão do Ministério da Saúde. Olha só. O ministro Tais. O Taik, né? Escreve Teixe, né? A gente não sabe como pronuncia. A gente fala Taixe, né? Acho que tá certo dessa forma. Agora, eu posso noticiar isso da maneira terrorista, sabe? Saiu e falar o seguinte, bom, ótimo, se ele não está alinhado com a presidência da República, que ele saia. Eu creio que as coisas são assim. Você tem que ter uma uniformidade, uma unidade dentro do ministério. Sim, concordo. Não é? Porque ficar briguinha, e que ele saia da melhor maneira, saia de maneira adequada, foi convidado. Há discordância? Ele discorda, né? Vários especialistas concordam com o uso da hidroxicloroquina. Ele discordava? Bom, primeiro, tem um detalhe, né? Não sei o que você pensa. Sabe por que o presidente Bolsonaro não olhou isso antes? Pois é, antes dele sair, né, Cássio? Até antes de convidar. Até antes de convidar. Não é? Porque aí já mais um desgaste político. Sim, e a questão desse medicamento também, tem pessoas que são a favor e tem pessoas que são contra, né? Exatamente. Uns falam que ele deve ser utilizado mais no final do tratamento, outros já dizem ao contrário, que ele deve ser usado no início, assim que detecta que a pessoa já está com um novo coronavírus, né, Cássio? Exatamente. Agora, para finalizar, Priscila, você é mineira? Sim, sou mineira. É mesmo? De Belo Horizonte? De Belo Horizonte. Eu queria entender que bênção tem sobre o nosso estado. Porque é um dado, né? Mas foi uma postagem na internet, mas que traz um dado. Coloca a postagem aí, por favor, produção. Olha que interessante. São Paulo, atualmente, 3.200 mortes por causa do coronavírus. Rio de Janeiro, 1.300 mortes por causa do coronavírus. Minas, até anteontem, tá? Hoje já está com 140, mas até anteontem, 106 mortes. E a pergunta, ou o coronavírus detesta o pão de queijo, ou ele não atravessa montanhas. Você sabe qual é a resposta, se é uma dessas duas, Priscila? Ô, Cássio, eu não sei. Mas não tem explicação. Nosso estado, em termos de população, tem mais população que o Rio de Janeiro. Exatamente. 800 e tantos municípios. E é interessante, o número de mortes aqui, infelizmente, são hoje 141 mortes. Sim. Agora, o dado atual. Quando foi feita essa postagem, 106. 106. Mas perto das mortes de São Paulo e Rio, tem alguma coisa estranha. Eu acho também que a conscientização, né, possivelmente, do governo com a população se conscientizando, tomando os cuidados, eu acredito que parte disso refere-se a isso também, Cássio. Isso sim, né? A gente tem uma população, né, que está respeitando, né, todas as determinações dos órgãos sanitários. Priscila Vieira, foi um prazer inoxidável. Igualmente, Cássio. Muito obrigada pela oportunidade. E sempre que puder, apareça aqui. Voltarei sim. Muito obrigada. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe o senhor também. Vamos agora para um breve intervalo e já, depois desse intervalo, a gente volta com mais notícias aqui no nosso Super News. Voltamos com o nosso Super News. Quero agradecer muito a você que está nos ouvindo pela Rádio Super 100,5 FM, você que nos vê
e ouve também pela Rede Super de televisão, seja pelo sinal aberto da TV, seja pela TV a cabo, seja pela TV online, no lagoinha.com, na redesuper.com. Você é privilegiado por estar ouvindo notícias do bem, notícias que edificam e sempre notícias importantes como a saída, se você não está sabendo, o ministro da Saúde pediu demissão. Mais informações sobre a saída do Nelson Teich com o nosso repórter Milton Guimarães. Milton Guimarães caiu no colo da gente essa notícia agora, né, Milton? Cássio, caiu bem no nosso colo agora. Nós vamos atualizar, você já tinha informado aí sobre a saída do ministro Nelson Teich da pasta da saúde. Hoje pela manhã ele teve uma reunião com o Bolsonaro, segundo alguns jornalistas. Depois dessa reunião ele saiu de lá e foi encaminhado ali para o prédio do Ministério da Saúde. Ficou ali depois de um tempo e foi aí que o executivo veio com a notícia sobre a demissão do Nelson Teich. Ele é quem pediu a demissão desta pasta. Lembrando que ele já tinha algumas divergências com o presidente Bolsonaro em 3 posicionamentos. Um deles era relacionado ao uso da cloroquina, né, para o tratamento. O Bolsonaro queria que essa droga, né, fosse utilizada no tratamento dos doentes pelo coronavírus, e o Nelson Teich não concordava com o Bolsonaro em relação a isso. Outro que aconteceu, inclusive, essa semana, foi que enquanto o Nelson estava dando ali uma notícia sobre a situação de mortes e de doentes, ele ficou sabendo por meio de jornalistas que o Bolsonaro havia lançado as profissões, né, que vão ser utilizadas durante o período da pandemia, né, como os de salão de beleza, de barbearia. A gente já tinha comentado deles aqui no Super News, e o Nelson Teich ficou sabendo disso em cima da hora, sem que ninguém do governo avisasse a ele. Foram os próprios jornalistas que o informaram sobre isso. E não só sobre isso, né, o Nelson Teich também tinha divergências com o presidente em relação aí às políticas de isolamento social, que o Bolsonaro é um pouco que contra essas ideias, né? E o Nelson Teich dizia que elas eram importantes. Então tá aí, a gente vai aguardar como é que o executivo vai se manifestar sobre a demissão do Nelson Teich. Eu queria entender, porque, primeiro, o Nelson Teich tinha as posições dele já antes de ser chamado para o ministério. Sim. E o presidente já tinha as suas antes de ter chamado o Nelson Teich. Por que chamou? Sim. Não é a dúvida, a pergunta que não quer calar, né, Milton? Sim, exatamente, porque se alguém topou fazer isso, já sabia de quais eram as intenções do presidente, né? E isso tem que servir de lição para o presidente. Sim. Ele já teve um problema com o Sérgio Moro. Sim. Né? Ele diz do contexto da chamada do Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro com posições divergentes das suas. Aí me chama o Nelson Teich já sabendo, então, das posições do Nelson Teich. Exatamente. Que sirva de lição. Gente, isso é modelo de gestão. O modelo do presidente Jair Messias Bolsonaro, é esse modelo centralizador mesmo, que interfere em todos os setores, dentro da legalidade, porque está dentro da lei. Sim. Né? Mas tem gente que não consegue trabalhar com líder assim. Então, que ele olhe o perfil dos seus liderados, né, Milton? Exatamente. Você consegue trabalhar mais qual que é a intenção de cada um deles, né? Exatamente, conhecer, né? Porque, olha, o combinado não é caro. Sim. Então, você tem que saber com quem você trabalha. Se você está disposto a trabalhar junto com, combina antes e depois não tem divergência. Exatamente. Falar em Bolsonaro, ele foi muito eleito por causa das redes sociais, né? Sim, sim. A grande mídia, né, não só não apoiava, pelo contrário, perseguia o Bolsonaro. E ainda persegue, né? E ainda persegue. E ele tá um tal de fazer live, e ele fez uma live na Semana Santa, que deu uma polêmica, né, Milton? Sim, deu uma polêmica porque a Associação de Ateus e Diagnósticos, que é conhecida como ATEA, ela moveu uma ação contra o presidente Jair Bolsonaro porque ele havia feito uma live na Páscoa, no domingo de Páscoa. Ele fez uma live aí se reunindo com pastores, padres, líderes religiosos e até mesmo cantores. Ele fez essa live para poder trazer uma mensagem de esperança às pessoas por conta do coronavírus. Só que a Associação de Ateus e Diagnósticos entrou com uma ação porque, segundo a associação, a live fere ao direito e a ideia de um Estado laico. E qual foi o resultado dessa ação? O resultado foi que, sim, já saiu. E o resultado foi que a justiça negou a ação da ATEA. E negou porque, segundo o juiz que está analisando essa questão, né, que analisou, é o juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, ele disse, abre aspas,
não se pode confundir laicidade do Estado com ateísmo e que o princípio da Constituição não requer a negação ou indiferença a Deus ou a qualquer manifestação religiosa, fecha aspas. Excelente, parabéns ao juiz, parabéns ao juiz. Eu fico me perguntando, o Bolsonaro obriga alguém a ser católico? Pois é. Eu nunca ouvi isso, ele é católico. Sim. Né? A esposa dele é cristã evangélica, batista, Sim, parece, inclusive foi ela quem organizou essa live. Sim. Ela juntamente com a esposa do Silvio Santos, que é a Elisa Bravanel, que é uma escritora e autora de novelas lá do SBT, né? Isso, exatamente. Então as duas que organizaram essa live. E outra coisa, a live não tem um tom proselitista, porque tinha padre, tinha pastor, tinha de outras religiões. Era para celebrar a Páscoa, que é uma festa nacional. Cristã, né? Cristã, né? Ah, não, foi muito bom o parecer do juiz. Sim, sim. O Estado, ele é laico, quer dizer, o Estado não tem uma religião, mas ele não é ateu. Sim. Ele proíbe uma religião, não é Sim. isso? Lembrando, inclusive, que boa parte dos especialistas ligados à área do direito disseram que os argumentos desses ativistas não têm eco no conceito de laicidade do Estado também. Exatamente. Então não é só uma questão do próprio juiz. A gente vê que especialistas na área do direito também concordam com ele. Exatamente. Parabéns, então, ao juiz. Né? Nós somos um Estado laico, sim. Sinceramente, eu creio que sobretudo instituição pública, tem que respeitar qualquer credo. Né? Eu sou pastor, né? Sou pastor evangélico, sou batista, sou por opção, mas eu tenho que respeitar toda a religião. Mesmo que eu não concorde com aspectos teológicos de outros credos, nós estamos num Estado que é laico. Porque o Brasil, até 1889, tinha uma religião que era a religião oficial do Estado. Sim. A partir da República, não. Toda religião pode ter culto, né? Sim, exatamente. Ô, Milton, voltando ainda para o nosso presidente, o pessoal de casa deve lembrar que deu uma saia justa quando o Sérgio Moro saiu, o ministro Sérgio Moro saiu, e ele expôs uma conversa que ele teve com a Carla Zambelli, deputada federal. Sim. Carla Zambelli, que como é que é o nome? Afilhada, né, de casamento. Ele foi padrinho de casamento dela. Sim. E deu uma polêmica nisso. Deu uma polêmica porque vamos lembrar aqui para quem está nos assistindo e quem está nos ouvindo na Rádio Super, foi porque a Carla Zambelli teve uma conversa com o Sérgio Moro pouco antes dele sair do governo. Ela teve essa conversa com ele pedindo para que o Moro acatasse a ideia do Bolsonaro de retirar o Marcelo Valeixo à frente da Polícia Federal. O Bolsonaro fez uma live ontem, a gente está falando de live, vamos lembrar que ontem ele fez uma live pelo Facebook, na parte da noite, ele fez uma live e voltou a falar que ele não pediu para a Carla Zambelli conversar com o juiz Sérgio Moro, porque boa parte das pessoas acredita que a Carla Zambelli foi conversar com o Moro a pedido do Bolsonaro. Ele voltou a falar, gente, eu não pedi para a Carla Zambelli conversar com o juiz Sérgio, com o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Lembrando que você já mesmo tinha comentado, né, Cássio? O Sérgio Moro enviou os prints da conversa que ele teve com a deputada para a Rede Globo, que foram exibidas durante o Jornal Nacional daquele dia. Exatamente. Então, o Bolsonaro voltou a negar que ele não pediu ela para fazer isso. Ele comentou que pode ser que algum ministro dele tenha pedido para que ela conversasse com o Moro. Sim. Mas que ele mesmo não pediu para falar em nome dela, viu? E ele ainda falou, abre aspas, ela não estava autorizada a falar em meu nome, fecha aspas. Ô, Milton, conhecendo um pouquinho, e todos nós já conhecemos um pouquinho, Sim. sejamos apoiadores ou não, o Bolsonaro, ele é bateu, levou. Ele não é de mandar recado, não, né? Não, ele fala na cara, né? Ele fala na cara, vai pedir a deputada Carla Zambelli. Eu tenho pra comigo que a Carla Zambelli, que quer o bem do presidente, que queria e entendia que saída do Moro poderia trazer problemas, Sim. Ela foi por conta própria, ainda mais porque é afilhada do Moro, né? E foi fazer o meio de campo sem que o Bolsonaro tivesse pedido. Né? Porque eu fico pensando, não parece que é do perfil do Bolsonaro essa demonstração de fraqueza, porque é uma demonstração de fraqueza. Sim. Por favor, vai lá. Fala por ele, por mim, né? Parece que não tem nada a ver muito com ele, não. Falar em Bolsonaro, Sim. Tem acampamento de gente apoiando o Bolsonaro, né? Tem um acampamento de gente apoiando o Bolsonaro, sim. O nome desse acampamento é 300 pelo Brasil. E são um grupo de pessoas que apoiam o Bolsonaro e que estão ali em Brasília, né, acampadas em favor do Brasil, orando por ele, né, dando toda a mensagem de força para o presidente. E acontece que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal rejeitou um pedido do Ministério Público para desmobilizar este acampamento. Foi um pedido feito por
por pessoas ligadas ali a Brasília, né, por promotores que queriam que acabasse com esse grupo lá que está acampado lá em Brasília. E o motivo para eles, segundo eles, é que esse grupo é uma milícia armada. Eita! Eles pediram por tempo determinado que eles parassem com essas manifestações públicas e de aglomeração de pessoas. Pelo lado da aglomeração, a gente até concorda. Sim, né? sim. Agora, milícia armada, basta então fazer a revista, porque eu acho que foi feita a revista. Não, eles pediram para fazer a revista armada deles, né? Uhum. Só que agora a justiça lá de Brasília negou esse pedido, ou seja, o pessoal vai poder continuar acampado por lá. E vamos falar aí no outro juiz, que é o juiz Paulo Afonso Carmona, que ele entendeu que não deveria ter essa restrição em relação a esse acampamento. E ele disse, abre aspas, não é idônea para garantir a sobrevivência da liberdade de pensamento, da liberdade de locomoção e ao direito da reunião. Ou seja, essas pessoas têm o direito de se reunirem, mesmo que elas estejam a favor aí do presidente, né? Ele não pode fazer nada porque elas têm todo o direito de ficar ali acampadas. Queria ver se fosse o MST, se o pessoal ia ficar entrando com o processo. É verdade, é verdade. Ô Milton, tem uma tecnologia nova aí das câmeras. Vocês viram já, pessoal de casa? As câmeras de desinfecção. Rapaz, quem tem claustrofobia deve morrer de agonia entrar naquele lugar assim fechado, né? É engraçado que aqui em Belo Horizonte eu não vi ainda, né? Também não tenho o costume de ver isso aqui em Belo Horizonte, né? Uhum. Mas esse tipo de ação está sendo muito comum no interior de São Paulo, viu, Legal. Cássio? E nós vamos falar aqui porque a Anvisa fez um alerta para as pessoas que estão utilizando esses túneis e essas câmaras de desinfecção. A gente está vendo aí a imagem para ver como é que funciona. É como se fosse uma chuva de medicamentos, né? De que você recebe para se desinfectar do coronavírus. E a Anvisa divulgou uma nota ontem alertando a população sobre os perigos que tem que ter com essa desinfecção, né? Porque existe uma falta de evidências científicas para dizer e comprovar que essa ação de desinfecção pode ser de fato eficaz. E lembrando que a Anvisa comentou que além dela ser perigosa, não existe, né, uma comprovação científica de que aquilo vai ser eficaz, e se você já estiver contaminado pelo coronavírus, não vai adiantar de nada você receber esse tipo de desinfecção, porque o vírus pode continuar atuando dentro do seu corpo. Lembrando ainda que esse tipo de medicamento pode ser complicado para suas vias respiratórias, porque elas podem causar alergias e irritação nos olhos. Então o pessoal tem que ter muito cuidado na hora de usar isso, porque boa parte desses produtos, na verdade, são utilizados para superfícies de móveis, de bancadas, pisos e de certos objetos. Eles servem para limpar isso, mas não para limpar o corpo humano e desinfectar o corpo humano, viu, Cássio? Agora mesmo vai ter igreja aí inventando de fazer desinfecção isso. Gospel. A hora que começar a voltar a abrir as igrejas, o pessoal vai começar a fazer isso na porta, né? Tudo da desinfecção. Mas tem que tomar cuidado, viu? Porque tem gente que acredita, né, Cássio? Sim. Acredita, não vou pegar o coronavírus, não. Eu levei um banho de desinfecção. E a Anvisa, né, a Associação Nacional de Vigilância Sanitária, está muito clara dizendo que... Porque às vezes a pessoa, aí não falando do lado mesmo, né, do que está sendo feito em São Paulo, às vezes a pessoa pensa, não, agora eu estou blindado. Sim. Né, vou tirar a máscara, e não é por aí, né? Não é por aí, não. Tem que tomar cuidado. Ô Milton, eu havia noticiado aqui, nós havíamos noticiado aqui em Belo Horizonte, que o nosso querido prefeito Alexandre Calil, cada fala do Alexandre Calil é ótima. O Alexandre Calil, para mim, como prefeito, é igual o Levir Coupe. Lembra do Levir Coupe como técnico? Embora você não seja muito ligado a futebol. Mas depois você pega... Fala do Levir Coupe. O Levir Coupe, cada fala dele era notícia, porque ele tinha falas muito fortes, né? O Alexandre Calil, sim, fala dele, pode saber que é notícia. Ele falou que ia abrir 1.900 covas em Belo Horizonte. Graças a Deus deu ruim. Deu meio ruim porque se for depender das informações aí de uma fundação aqui, que é a Fundação de Parques Zoobotânicos, na verdade os sepultamentos em abril aqui em Belo Horizonte foram muito menores do que o que estava se esperando, viu? Foram aí ao total de cerca de 785 sepultamentos que aconteceram nos 4 cemitérios públicos aqui da capital, que é o Cemitério do Bonfim, Cemitério da Paz, Consolação e Saudade. Lembrando que no mês de março, o número de sepultamentos foram de 933.
E nesse mês aí de abril que passou foram de 785. Só que as autoridades dessa fundação não sabem ligar se essa queda no número de sepultamentos nos cemitérios públicos aqui de Belo Horizonte tem relação com o isolamento social que a prefeitura e o próprio estado fizeram aqui na cidade de Belo Horizonte. Eles não sabem dizer se tem conexão uma coisa com a outra. Mas eles ainda também não têm dados dos cemitérios privados aqui de Belo Horizonte. Mas isso já mostra, né, Cássio, que todo aquele alarde que estava sendo feito pelo prefeito, né, do aumento de mortes que ia ter aqui em Belo Horizonte, pelo menos no mês de abril não aconteceu nada disso. Lembrando que sim, para esse mês de maio, ele pediu aí o aumento de 1.900 novas covas nos cemitérios públicos da capital. Vamos ver se vai abrir mesmo. Se abrir também não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, você porque vê que queda. O ritmo aqui em Minas Gerais e Belo Horizonte, graças a Deus, está muito aquém dos outros estados. Sim. Inclusive no primeiro bloco, Milton, você chegou a ver que eu falei com a Priscila, né? Uhum. Da questão do coronavírus, porque em São Paulo você já teve mais de 3 mil mortes. No Rio, quase 2 mil mortes. Em Sim, Minas, 106, né? 106. Quer dizer, o que fazem aqui em Minas, né? Está blindado o estado? Sim. Lembrando que esse número de sepultamentos que eu falei aqui é quase que o mesmo, do mesmo período do ano passado. Exato. Né? Exato. Então, assim, se aumentaram o número de mortes e forem em poucos números, né? Pode ser por um outro motivo que não esteja ligado necessariamente ao coronavírus, né, Cássio? Exatamente. Vamos agora para os Estados Unidos, Milton. Nosso querido presidente, amigo do nosso querido presidente Bolsonaro, Trump, tem novidades com relação à China? Sim, parece que a situação está complicada aí entre a China e os Estados Unidos, viu? Ontem o presidente Donald Trump deu uma entrevista para a Fox dizendo que a relação entre os dois países anda muito complicada e que ele, inclusive, não quer conversar com o presidente da China. O presidente da China é o Xi Jinping. Você tá vendo como é que tá meu... O teu chinês tá melhor que o seu coreano. Tá melhor que o coreano, né? Então, ele falou que a relação entre os dois ficou muito ruim exatamente por conta do coronavírus e da pandemia causada pelo coronavírus, pela Covid-19. Ele disse que em janeiro eles fecharam um acordo comercial e que pouco tempo depois começou aí a pandemia do coronavírus. Ele disse que ele ficou muito chateado porque a China, com toda a tecnologia que ela tem, ela podia ter evitado que este vírus pudesse atingir outros países como o próprio Estados Unidos. E por conta disso, ele não está querendo conversar com Xi Jinping. Ele disse ainda que as relações comerciais entre os Estados Unidos e a China podem piorar aqui nas próximas semanas e nos próximos meses. E o Trump disse que estará ouvindo alguns deputados do Partido Republicano que já disseram e já deram essa ideia para o presidente americano para ele negar os vistos de estudantes chineses que vão para os Estados Unidos estudar em instituições de tecnologia. Você lembra que a gente tinha comentado sobre a tecnologia que a China está fazendo? Isso. Lá ontem, né? A gente tinha comentado aqui. Exatamente. Pois é, boa parte desses estudantes chineses estão indo para os Estados Unidos para estudar em instituições de tecnologia. Eles estão meio que pegando as ideias dos Estados Unidos e levando para a China. Ou seja, há uma clara intenção do presidente Donald Trump de evitar que os chineses entrem no Estado americano para poder pegar as ideias deles, né, Cássio? Eita, nova Guerra Fria. É uma nova Guerra Fria. Guerra Fria, aí, né? Mas que o presidente Trump tem muito bom senso, né? E tem né? Tomara que acerte as relações com o Xi Jinping, né? Da China lá, porque o que a gente deseja é que os países vivam em harmonia, né? Outra guerra, pelo amor de Deus, não. Sim. Milton Guimarães, muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço, Foi um prazer Cássio. falar contigo, que Deus te abençoe. Amém. Ótimo final de semana. Você também. E segunda a gente se encontra de novo no Super News. Sim. Agradeço também ao pessoal de casa que assistiu a gente aqui no Super News, o pessoal que está no carro, está em casa ouvindo a gente pela rádio, não é? E que Deus abençoe você. Na segunda-feira, dia 18, nós temos Conferência Infância Protegida, mês laranja. Vai ser um dia de conferência sobre o cuidado com nossas crianças. Você não pode perder, a programação da Rede Super será especial falando sobre infância protegida. Até segunda, que Deus te abençoe e tenha um ótimo final de semana. Até lá.
Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.